Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente ao Pod Bruxa, o seu podcast preferido. E novamente estamos aqui com convidados especiais, amigos queridos, para que a gente possa bater um papo, se divertir, comentar sobre diversos assuntos, mas vou apresentá-los para vocês. Hoje estamos aqui com duas pessoas, que é a Tati. Olá, Tati! E o Fábio! Ai, Fabinho! Gente, hoje trouxe o Fábio e a Tati aqui para a gente conversar um pouquinho de como que a gente começou nesse mundo da bruxaria, né? Então, e quais foram os livros que nos levaram e que trouxeram, né, o conhecimento que a gente precisava para começar nesse universo? Porque muitas pessoas me procuram, às vezes, mandam mensagem no chat, no direct, e sempre a minha resposta é: comece pelos livros. Então, se você está querendo entender um pouco melhor do que é a bruxaria, o que é o Wicca, para que vocês tenham um conhecimento um pouco mais aprofundado, o importante é vocês começarem nos livros. Mas nem sempre a gente começa com os livros corretos, né? Então, hoje eu trouxe aqui os dois para a gente bater esse papo, porque eu vou confessar, gente, os meus primeiros livros de bruxaria, que eu achava que eram bruxaria, nossa, que desgraça, que terror. Vou mostrar para vocês aqui um livro velho, um livro bem velho, e que não é sobre bruxaria, é sobre qualquer outra coisa, gente, mas bruxaria real não é. Por isso que a gente tem muita desinformação. Esse daqui que se diz O Livro da Bruxa, que fala sobre mistérios, segredos e blá, 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 é bem a imagem da bruxa demonizada pelo catolicismo. Então, fala sobre situações de prender, de fazer e acontecer, e invoca demônios, e lá. E não tem nada a ver com a bruxaria que a gente realmente pratica hoje em dia. Então, eu falo assim, nossa, se eu dependesse do primeiro livro que eu li para estar na bruxaria, estaria danada. Eu falaria que eu ia desistir já nesse primeiro livro daqui. E, Fábio, você teve algum livro que leu e falou assim, nossa, se dependesse desse, eu não continuaria? Olha, eu não vou mentir, né? Sou uma pessoa jovencinha da década de 80, né? E naquela época a gente não tinha internet e o acesso era livro. E quando se tratava de bruxaria, todo mundo conhecia o quê? São Cipriano, essas coisas. E foi o primeiro livro que eu tive acesso. E assim, tem muita groselha no livro de São Cipriano, tem muita pegadinha, muita coisa assim que você lê e fala, meu... Eu nunca li. Não, tem umas coisas que são cômicas, tipo assim, pega um gato preto, cozinhe na panela de pressão, tire o ossinho da pata, põe embaixo da língua para ficar invisível, né? Umas coisas absurdas. Pega um cesto de vime, coloca no meio do mato com um sapo dentro para alimentar o diabo, para prender o marido. Você fala assim, gente, mas que coisa meio esquisita isso. Eu não vou falar que o livro também não é de todo aproveitável, porque a parte de oráculo, ele tem uma parte muito legal sobre leitura de cartas. E realmente é muito bem feitinho, muito bem estruturado, que vale a pena. Essa parte do livro, pelo menos, dá para se salvar. Mas se fosse depender do livro de São Cipriano para virar bruxo, eu ia virar um feiticeiro que a gente cobra aí R$100 e traz o amor em 7 dias. Nossa! Não é no São Cipriano que tem um feitiço de invisibilidade, que você tem que pegar o pelo de um gato negro que está
cruzando no momento para que você possa fazer uma poção de invisibilidade de sei das quantas. O que acontece? Isso que é engraçado, porque existem várias versões do livro de São Cipriano. É a capa de aço, capa preta, capa não sei do que, capa não sei do que lá, capa da Xuxa, né? E aí cada a versão do gato é diferente. Então tem a versão que você cozinha o gato e pega o ossinho da pata esquerda e põe embaixo da língua. Tem o outro que você pega, mata o gato, põe uma fava embaixo da língua do gato, enterra. Quando a fava brotar, se tira ela e usa para fazer. Coitado então do existem gato. várias versões, né? Gente, se fosse depender desse livro de São Cipriano, a gente estaria danado. Então entendam, crianças, na Wicca não tem sacrifício animal, viu? Hello! E bruxaria mesmo, não é isso que é mostrado nesses livros que são praticamente, né, fantasiosos, né? Coisas que eu acredito que eram todos aqueles, os grimórios antigos e até mesmo o processo de inquisição, de caça às bruxas, que era todo uma histeria muito coletiva, né? E que falavam coisas e que diziam e que faça isso, faça aquilo outro, e alguém foi compilando aquilo tudo num livro que isso é a bruxaria. E na verdade não é. Né? Então, mas o da Margaret também é assim, não é? Eu Sim. Nossa, tanto o Deus das Bruxas quanto a bruxaria na Europa Ocidental. São dois livros horrorosos de se ler, são obrigatórios para se ler, para entender como funcionava, mas eles são transcrições de julgamentos feitos na Europa, Idade Média, falando sobre como que eram mortas as bruxas, mas os dois, eles são cópias um do outro, não sei por que ela escreveu 2 livros, já que ela escreveu a mesma coisa, né, e assim, ele é assustador, você fala assim, nossa, a bruxa da Branca de Neve existe ali, literalmente. Nossa, é uma descrição muito abominável, assim, é horrível. Você olha assim, você fala, nossa, o familiar é isso, então temos um bode preto que anda de pé e sai aliciando as pessoas. Então, é um livro ele é obrigatório. E bem Black Phillip, né? Pois é. Assim, nossa, mano, a descrição dela é um homem negro, já começa por aí, é um homem negro que chega, alicia, e um homem muito bonito, vestido de branco. Você fala, mano, calma, é o Boto ou é o capeta? Pois é, né? É sério, muitas das descrições parecem o Boto, né? Quero conhecer esse capeta. É um Boto ou um capeta, mas assim, é um livro obrigatório, com certeza, para quem quer aprender, pelo menos para saber quais. E não se dá o trabalho de ler o Maleo Maleficaris, porque ele é horrível também, é um livro que deveria ser obrigatório de se ler para saber o que acontecia, porque aquilo não era de certa forma, um livro que precisa ser lido para que não aconteça de novo, porque pode acontecer. Existem pessoas sendo mortas por aí por conta desse pânico satânico. Existe true crime falando sobre pânico satânico. Então, esses livros eles são fundamentais para que a gente não caia na mesmice de que tudo é o capeta, tudo é uma... A gente ri, mas assim, tem muita gente que acredita de verdade. Então, é interessante a gente reconhecer quais são os gatilhos do pânico. E os gatilhos do pânico estão descritos no Maleo Maleficaris, estão descritos nos livros da Margaret. Então, tipo, são livros obrigatórios, mas que são horrorosos de se ler, né? Tipo, eu acho, para mim, são os piores livros de se ler. É interessante. E é algo assim, que fala que o que as pessoas faziam naquela época baseado no que eles achavam que era o que a bruxa realmente era. E ninguém tinha veracidade em nada, ou seja, você olhou para o meu bodinho com o olho torto, aí meu bodinho ficou doente, você é bruxa, né? Então, se eu comprei mamilo, tá ferrado. Né? Então, eram acusações assim de interesses políticos, interesses sociais, interesses econômicos, interesses sociais que acabavam recaindo sobre
a história da bruxa. Mas a gente não vai entrar tanto nesse tema, porque senão a gente vai longe. Desvirtuar muito do que a gente dá proposta. Escreve aí, gente, se vocês querem o tema, por favor. Isso mesmo. Se tem um tema polêmico, a gente traz. Fala, eu quero sobre tema polêmico. Vamos falar sobre as nossas bruxas. Mas a gente tem que falar hoje é sobre os livros, né? Como os livros errados, né? Os livros que foram muito terríveis, tenebrosos, óbvio, Malleus Maleficarium, O Culto das Bruxas na Europa Ocidental, é um livro importante de ser lido, não é um livro ruim, entendam, não é um livro ruim, ele é um livro difícil de ser lido e difícil de ser digerido, porque aquelas mulheres passaram por aquilo, então dá uma revolta, dá uma angústia, né, no coraçãozinho da gente, né, mas eu diria, para você começar mesmo, né? Quer começar? Qual foi o livro, Tati, o primeiro livro que falou assim, putz, acho que eu tenho que saber mais disso. Então, vamos lá. Não me julguem, por favor. Eu era uma menina muito novinha, não sabia o que era. Eu tinha umas revistinhas na banca por aí. Eu acho que elas ainda existem, né? Eu tinha uma professora de biologia, não existe mais, né? Eu tinha uma professora de biologia que eu comecei a me interessar por causa de As Brumas de Avalon. Mas eu comecei a me interessar por causa de As Brumas de Avalon, o filme. E aí eu descobri que era um livro. E aí eu conversei com uma professora de biologia que estudava essa religião diferente, que falava sobre ela. Falou, não é só o filme e tudo mais. E ela me emprestou essas revistinhas. E também o livro do Paulo Coelho, o Brida, né? E aí foi aonde eu comecei a ter esse... O Brida, ele é uma história, ele não chega a falar propriamente dito de um culto ou qualquer coisa assim. É um livro... assim, eu acho que Paulo Coelho escreve bem, não é tão ruim assim quanto... Tipo, foi o que me fez procurar as outras coisas. E aí eu já estava no advento da internet e eu comecei a procurar pela internet. Mas assim, os primeiros livros eles eram não eram necessariamente livros. E aí depois eu fui para os livros mesmo, que aí vai para os livros do Claudinei, e aí eu acho que os primeiros livros foi A Bruxa Solitária, que aí já são os livros, os livros mais sérios, né? Tipo, os livros que são bons, assim, que são os que são de início mesmo. Mas as primeiras coisas que eu li sobre magia e sobre o Wicca mesmo, com essa palavra, foi as benditas revistinhas, com certeza. Teve sua serventia, né? A gente fala assim, de alguma forma teve uma certa serventia, mas aí, mesmo que tivesse muita desinformação no meio, né? Mas tudo bem. Mas sabe que eu vou fazer uma coisa pontual? Existe uma coisa que eu li naquelas revistas que eu trago até hoje. Eu acho que deve ter sido a única coisa interessante que eu li naquilo. Sempre duvide de alguém que fala que tem a verdade absoluta. E estava escrito com essas palavras. Então, tipo, se alguém virar para você e falar, eu sou o portador da sapiência eterna da humanidade, eu vou trazer para você a iluminação, eu sou o Deus e o sacerdote E estava escrito basicamente desse jeito mesmo, nas revistinhas mesmo. Tipo, duvide dessa pessoa. Porque ninguém é dono da verdade absoluta. Então, tipo, apesar de não ter muita desinformação, com certeza, não tem nossa, tem muita coisa, tipo, principalmente de salamandras e duendes e gnomos e fadas, que, assim, era... E anjos, né? E anjos, nossa, e anjos, é verdade. Pois é, que mistureba, né? Era uma coisa meio absurda. Dá uma confusão na cabeça da galera bem com legal. Certeza. Assim. Mas essa parte realmente é uma coisa que a gente acaba levando para a vida, né? As pessoas realmente não são donas da verdade, da sabedoria. Eu ia falar, Tati, existe um ditado budista que diz o seguinte, né? Se você encontrar o Buda, mate o Buda. Sim. Né? Por quê? Porque não existe, né? Ninguém é Buda. Buda é todo mundo. Buda é uma palavra sânscrita que significa mente desperta. Então não é nem religião, né? Não existe nenhuma religião com esse nome. Eles têm esse ditado: se encontrar o Buda, mate o Buda.
E você, Fábio, quais foram os livros que bateram na trave até você falar assim, não, putz, esse daqui é bruxaria mesmo? Então, depois desse livro enfadonho, né, e alguns do gênero enfadonho ali, eu comecei a ter acesso à internet. Na época ainda era BBS, Yahoo e esses grupos, e aí a gente começa a pegar informação. Tinha alguns pequenos grupos surgindo no Brasil na época, mas a gente gastava informação lá fora. Né? Aí lá fora você conseguia ter algum conteúdo interessante. Mas eram as BBS, ainda não eram livros. Aí, muitos anos à frente, né, sempre pesquisando na internet, um belo dia eu li o livro do Gardner, que é esse aqui. Não, é do Buckland. É o Buckland. Do Buckland. Desculpa, Gardner, olha eu viajando aqui, né? O do Raymond Buckland. Foi quando eu tive acesso a esse livro, aí sim a ficha caiu. Eu falei, opa, agora eu achei o que eu estou procurando. Aqui eu estou vendo a informação que me interessa. E aí eu já começou no Buckland, hein? Aí eu comecei. Engraçado, eu estava num brechó, né, de livros, Sebo. Aqui em São Caetano do Sul, num sebo. Brechó de sebo. Brechó de ele era brechó e sebo. Ele tinha... Nossa, eu fico imaginando os livros pendurados. Você escolhe e põe, né? O pior é que ele tinha. Olha, sabe que me serve. Sabe aqueles livrinhos fininhos? Ele tinha uns varais assim, com os livrinhos pendurados, e do lado de cá ele tinha um brechó. Que era um brechó. Roupas. Eram várias coisas juntinhas, assim, e tinha uma área muito grande de livros. Aí eu estava dando uma olhada pelos livros e eu tropecei nesse livro. Ele estava lá, perdido, no meio de livros de filosofia. Caramba! Nossa. Aí eu peguei, eu olhei e falei, eu vou levar ele. Aí eu trouxe ele comigo e comecei a ler. Aí você já começa a ver a coisa de um ângulo diferente, né? E aí eu comecei a procurar mais coisas realmente voltadas para o Wicca. Aí eu já comecei a ter acesso aos livros do Claudinei, e aí a gente já começa a realmente se situar dentro desse universo, né? Mas, obviamente, como todo mundo, a gente passa por N livros diferentes, várias coisas. A gente vai batendo na trave, né? Tipo bolinha de pebolim, né? Você vai batendo, até que uma hora que acerta, né? E até te lembro disso do Paulo Coelho, cara, eu li basicamente todos os do Paulo Coelho. Brida, Diário de um Mago, né? Então, toda aquela coisa do Diário de um Mago, né? Ai, nossa, essa busca, Caminho de Santiago, né? Tem um que tem o Caminho de Santiago. Né? O Caminho de Santiago, toda essa mística, né? Então, e eu vinha, né? Eu passei a minha infância e adolescência na década de 80 e depois 90, né? E a década de 80 tinha muita efervescência do esoterismo, então era tudo um grande caldeirão místico, né? E que valia tudo. Aí valia Paulo Coelho, valia também um que eu li e que, nossa, né? Eu fiquei assim, uau! A Profecia Celestina, gente! Aí, nossa, eu queria enxergar a energia em tudo quanto era coisa, nas árvores e tudo, blá, 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 blá. E o livro é maravilhoso, o livro é muito legal, tal, mas ainda não era exatamente aquele clique que falava assim, putz, é isso daqui, né? Então, ainda eu ficava procurando aquele eco que ficava assim, meio que falando, ainda não é por aqui, não é aqui que você vai me encontrar, não é aqui que você vai me encontrar. Sempre parecia que estava batendo na trave, que era esse bendito do que a gente fala, que é o chamado da deusa, né? Quando a gente realmente escuta esse chamado e fala assim, aqui eu achei, onde realmente me acolhe, né? Que aí foi... Pode falar, Tati. Existe uma grande diferença entre livros que relatam e falam sobre a deusa e sobre culto à deusa e livros que falam sobre magia.
e sobre... Sim! Porque magia você encontra na Cabala, magia você encontra na Alta Magia você encontra na Goécia, magia você encontra na Telema, você encontra magia em um monte de lugar. Mas no Exato. formato que procuramos ou que sentimos que é o que o nosso coração almeja, digamos assim, ele tem um certo formato que você vai achar nos livros do Clau, obviamente, mas nos livros do Scott Cunningham, do Buckland, da Cabot, da Starhawk. Então, tipo, são livros que vão te fazer se sentir, parece que em casa, né? Porque Exato. você pode assistir, ler, sei lá, o Eliphas Levi e achar magia nele, e achar formas e todas essas coisas, mas não é exatamente o que a busca que estamos fazendo. Eu acho que é muito nesse ponto que chega esse chamado da deusa. Não sei se vocês concordam com esses outros Não, conteúdos, total. na realidade, são sistemas mágicos, né? E Sim. o que a gente busca é algo diferente de sistemas mágicos. Na Wicca, a gente tem uma religião, a gente tem uma estrutura que usa da magia. É diferente, né? Não é simplesmente um sistema mágico. E também tem aquela questão, né? A maior parte dos sistemas mágicos que a gente acaba lendo são muito ligados às religiões adâmicas, né? Então está sempre ligado ao judaísmo, ao cristianismo. Então a gente tem esse conteúdo que é magia também. A gente não pode desmerecer, falar que não são outros sistemas mágicos. São outros sistemas mágicos, com certeza. Procura, né? A gente procura um religare com o feminino, com a Deus, a gente procura uma estrutura religiosa, a gente procura algo que não está nesse conteúdo e que a gente começa a encontrar nesse... Que acaba sendo algo que muito demoniza a figura da mulher. Sim. Né? E que coloca o papel da mulher como literalmente a bruxa má. Né? Então, Sim. de você ficar... porque todos esses sistemas, né, de você for ver, eles têm essa questão abraâmica, e a mulher continua sendo a destruidora, né, a pecadora, aquela que tirou, né, a humanidade do paraíso. Então, você pega ou a Lilith ou a Eva, né? Você fica entre as duas ali, ou é a que traiu, ou a que foi embora, ou aquela que não se subjugou. E mesmo quando você cai lá para Telema, você chega em Telema, a figura central é Babalon, que é a prostituta sagrada. E por que a mulher tem que ser a prostituta? Né? Por que a mulher tem que ser esse ser que traz a energia ruim, a parte deletérica da energia? Caos, né? A mulher vermelha do caos. Embora eu acho que a mulher ela é tanto luz e tanto caos, né? Depende do dia. Mas isso são todos, né? E são todos, né, Fabinho? Exatamente. Todo mundo tem o seu dia luz, todo mundo tem o seu dia sombra. Como todos os dias tem dia e tem noite. Então... Não, mas eu diria assim, isso. As mulheres são muito especiais, porque as mulheres elas mostram muito as duas faces com facilidade. O homem ele esconde muito esse lado dele, né? Ele tenta esconder que tem variação de temperamento, o homem fica triste, o homem fica alegre. O homem tem algo parecido com o TPM, ele não gosta de assumir isso. A cada 40 dias, 45% a 50% da população masculina tem uma mexida nos seus hormônios que tem algo muito parecido com o que a mulher passa aí no período aí, né, da TPM, tem os seus mal humores, toda aquela... E o homem, ele tem vergonha de assumir esse lado dele, né? E a mulher não. Então a mulher pra gente é uma escola. Você olha a mulher ela assume de frente o sentimento, ela assume de frente esse universo que tá na frente dela, tudo isso que ela vive e sente, ela fala, eu vivo e sinto. O homem não, o homem ele se prende, né? A gente fala, mas ainda somos acusadas de que você está de TPM, ou seja, né, do tipo, sim, eu sou cíclica, né, eu vou ter alterações, eu vou estar um dia mais fofa e outro dia eu vou estar mais irada, e tudo bem. Né? É o tempero da vida. Tudo bem. E tá tudo bem. Tudo ótimo. Mas, enfim, voltando para o assunto livros, né?
Eu posso dizer que eu tenho uma coleção aqui de Wicca, religião da deusa. Por quê? Todas as versões que saíram. Lançava uma nova versão, lá ia comprar uma nova versão. Ou seja, eu tenho três. Eu tenho as três. Nossa. Eu tenho as três. Eu tenho a versão, a primeira, que está aqui, velhinha, já autografada, de 2002, Boa. Né? Que foi 24/6/2002, né? Num esbar para Isis, que Caramba. eu pedi para ele autografar para mim. Então, tá aqui, já até meio desbeiçadinho, porque também é um livro que a gente acaba consultando muito, ever né? and forever, né? Para sempre e todo sempre. Sim. A gente sempre consulta. Aí depois vem a outra edição que ele lançou, que aí foi em... Aquele não me datou, filha da mãe. Hã? Ele não datou esse daqui. Ele mas não datou. Não, mas aqui foi a edição comemorativa. Eu acho que tinha 10 anos, não lembro. Deixa eu ver quando foi a data de lançamento desse daqui. Tem pouco foi tempo. 2012. 2012. 2012, foi de 10 anos. Já tem 20 agora. Foi a de 10 anos. E aí depois a edição de 20 anos. 2002, 2012, 2022. Tenho Daqui todas 10 anos você tem outra. Edições, né? Eu tenho todas as edições que foram lançadas aí do Wicca, religião da deusa. Nossa, essa daqui tá até com plastiquinho que veio, Que bonitinho. chique. Essa eu preciso pedir para ele autografar. Clau, autografa para mim essa versão daqui. Senhora, não caia. Calma, vai morrer atropelada pelos livros. Né? Então, aí todo mundo me pergunta, gente, Cláudia, eu me interessei sobre a Wicca, eu quero conhecer mais sobre a Wicca, e a maioria das pessoas já pulam uma etapa, né? Já queima a etapa, tipo, como eu me inicio? Aí você fala assim, tá, mas você sabe bem o que é Wicca? Você entende? Você entendeu? Você quer se iniciar, mas você sabe... Porque, eu gostei da coisa da bruxaria e quero me iniciar. Aí você fala, ok, mas, gente, você primeiro tem que entender o que é a Wicca, dá um passinho para trás, né? E tem muita gente no Brasil inteiro e que aí não tem grupo suficiente para a demanda das pessoas, né? Então, tem gente que está nesse Brasil inteiro espalhado, e aqui, pelo Pod Bruxa, até comenta de onde você está vendo o podcast, deixa aí. Estou vendo podcast daqui de, sei lá, X. Comenta da cidade que você está aqui, para a gente saber, porque tem muita gente espalhada pelo Brasil afora e que não faz a menor ideia de grupo, de pessoas, de nada. Porém, gente, livros é uma coisa que você pode ter em qualquer lugar, né? Então, comece pelos livros. Então, eu diria para você, quer começar a entender o que é o Wicca? Começa por esse daqui, que é o Wicca, religião da deusa. É o mais básico, é o mais simples, é o que vai ter exatamente o que é e o que não é a Wicca, né? Porque é muito importante a gente falar o que não é, né? Porque dá uma confusão bem louca, né? E aí, depois, você vai buscando outros livros que vão falar mais sobre o assunto. Qual foi outro livro que te marcou, Tati, nessa sua caminhada? Eu acho que o livro da Starhawk.
Dança A Dança Cósmica? Cósmica das Feiticeiras. Eu usei ele muito tempo como um livro de apoio e de prática mesmo. Então, eu fazia as práticas do A Dança Cósmica. Então, ele foi um livro que eu usei bastante, foi um livro que me marcou bastante. Mas há pouquíssimo tempo eu li um outro livro que assim me tocou de uma outra forma, que foi A Sacerdotisa do Mar. Eu acho que é um dos livros mais bonitos, tirando o português dificílimo, mas assim, eu achei que foi num lugar lá onde a Tatizinha, de 13, 14 anos, leu uma história que contava sobre a deusa. E aí a Sacerdotisa do Mar ele faz a mesma coisa, né? Ele conta e ele te mostra formas, sem ser aquele negócio, faça isso, pegue aquilo, coloque isso, e ele não é didático, ele te envolve, e eu achei isso muito bonito, assim, é um livro são 2 livros que, assim, é óbvio que tem outros trilhões de livros, tipo, que fazem completa diferença para a gente, tipo a Bíblia das Bruxas, a Bíblia o Deus das Bruxas, a Deusa das Bruxas, a Bíblia das Bruxas, que são 2 livros bons. Eu acho que um dos livros mais úteis que eu já utilizei foi Todas as Deusas do Mundo. Eu acho que não tem como. Exatamente, Todas as Deusas do Mundo, ele devia ser, tipo, ele fica na cabeceira, porque você acaba utilizando ele inteiro. Eu acho que o Colvin também, tipo, é um negócio que você vai lá. Mano, tem mais livros que são importantes e que são bons e que marcaram. Mas eu acho que, assim, marcar mesmo são esses 2 por questões de marcar, foram livros que me fizeram muito parte do que eu estava vivendo naquele momento, então são livros importantes. Mas, assim, outros, com certeza, são de constante. Eu acho que os livros de bruxaria são muito isso, né? A gente acaba. Não é um livro que fica na prateleira. Eu tenho livro espalhado pela casa. Dá para ver da estante, mas eu tenho um livro aqui, eu tenho um livro em cima da mesa, eu tenho um livro do lado da cama, aí tem uma prateleira ali, praticamente todas são de livros de bruxaria, então é onde é mais fácil de achar, então todos os livros estão ali. Você precisa eu não posso nem falar nada com relação ao meu Todas as Deusas do Mundo, porque ele também é de 2002 e ele já está até desbeiçando aqui a capinha, né? Então, de tanto que eu já li, reli, e a gente pega e vê as invocações. E um que eu assim, eu tenho e que acaba sendo vira e mexe, eu acabo me consultando bastante dele, é o Arte da Invocação, né? Porque a Arte da Invocação, é verdade. Um livro de oração, né? Que você pega para fazer uma oração, uma invocação para alguma divindade que você esteja trabalhando naquele momento, né? Então, acho que esse daqui é um dos que eu sempre acabo vira e mexe pegando nele para 10 mil coisas. Eu lembro que eu dei até uma limpada nele, porque, nossa, eu tinha tanta anotação que eu ia colocando dentro desse livro que ele já estava até gordinho. Aí eu arranquei tudo, falei assim, não, né, vamos deixar o livro desbeiçar tanto. E outro que também é um clássico, que é o Anuário da Grande Mãe. Isso é tão útil. Nossa, esse daqui é um dos livros que esse daqui é a edição antiga dele, né? Então a capa dele tá mais bonita, tá uma edição mais eu tenho nova. A capa nova dele por aqui, ele tá muito perto. Que é uma begezinha, né? É uma Brigitte na capa, se eu não me engano. Coisa mais linda. Então, esse é um livro muito de consulta, gente, que você pode tá aí sabendo sobre as divindades, rituais, luas, e muita coisa. Você acaba consultando ele como, né, de você ver dia a dia qual é a divindade que está ali, que acabou tendo celebrações, enfim, ao longo da história. Mas um livro que eu queria super indicar,
para todo mundo entender qual é a pegada disso tudo, é esse daqui. Caiu metade. Esse daqui. Paganismo. Uma introdução da religião centrada na Terra. Caramba, Por quê? Esse livro eu não conheço. Esse é um livro fantástico, maravilhoso, e que ele vai falar sobre N situações. Então, ele vai falar exatamente o que é o paganismo e vai mostrar para você o paganismo como esse grande guarda-chuvinha, que dentro dele tem N coisas, né? Então, tem N formas de religião dentro do paganismo e que não necessariamente é só a Wicca. Sim. Então, você tem aí o paganismo nórdico, você tem N outras coisas de que você também é pagão, também tem a sua crença e a sua forma de religiosidade centrada na Terra, mas não necessariamente é a Wicca. Então, abre muito para você entender os conceitos do paganismo e para você entender o que é isso tudo. Porque às vezes a Wicca não é para você, gente. Tá tudo bem. Tudo bem. Né? Tá tudo bem. Nossa, tem muita gente que começa na Wicca e fala: a Wicca é porta de entrada. Eu acho que para muita gente é. Realmente, a Wicca é porta de entrada. Assim como a magia do caos pode ser porta de entrada para alguém, assim como, sei lá, a aurora dourada pode ser porta de entrada para alguém. Né? Exato. Pode ser, cada um tem um caminho. Mas o meu caminho, ele é completamente diânico. E aí, tipo, eu acho que é assim que funciona. E isso, para mim, é Wicca. Onde a gente se sente confortável, né? A gente se sente acolhido. Palavra de quem já passou por muitos lados diferentes dentro da magia. Esse daqui é um livro que eu super indico para as pessoas entenderem exatamente o que é, né, esse universo do paganismo, tá? É um livro muito bom, que vocês vão ter exatamente o que é o que. Eu acho que está esgotado. Tipo. Mas, olha, a gente precisa colocar uma lista depois, né? Ali na descrição dos livros que a gente falou, porque eu acho que vai facilitar bastante para quem quiser pesquisar sobre eles, poder ver o nome do autor, editora, né? Sim. Você pode não encontrar aí, de repente, numa Amazon, mas você pesquisa lá, tem no Mercado Livre, né? Tem questão virtual, tem alguma coisa. Esse livro eu super indico. Gente, quer entender um pouquinho o que é, né, esse universo do paganismo? Lê esse livro, que você vai ter uma visão bem ampla, né, do que é o paganismo. E aí você vai. O Wicca é o seu caminho? Vai para o Wicca, Religião da Deusa, que é super bacana e que você vai conseguir distinguir exatamente o que é a religião em si. E aí, tem um outro livro que é novo, não é um livro antigo, mas eu quero deixar a dica também para as pessoas que estão começando nesse caminho mágico, que é o do Flávio, que é o Bruxaria Solitária. Esse livro daqui, gente, vocês acabam tendo real prática do que fazer, né? Como começar, o que é o altar, como consagrar instrumentos, código de ética, o que é um diário mágico, o que é sabá, o que é esbá, o que é estado alterado de consciência, como fazer. E tem muita prática aqui, tem muito exercício, tem muita coisa que aqui, se você ler isso daqui e praticar um pouquinho do que está aqui, você já vai estar começando muito bem na bruxaria, na Wicca, no geral. Né? Então, tipo, é bem didático, né? É fácil de entender.
É bem fácil de começar a praticar. As pessoas geralmente perguntam, né? Como é que começa? Onde eu começo a estudar? Porque não existe uma Bíblia, não existe um livro exato. Mentira, tem. Pera, só um minuto, só um segundo. Eu vou corrigir. Só um minuto. Corre com a correção. Ai, peraí, que eu vou até pegar a minha aqui. Cadê a minha? Ai, não tá aqui. Achei. Não tem uma Mentira, Bíblia. tem um livro que chama A Bíblia do Bruxo. A Bíblia Falando da isso, eu não sei se vocês sabem, foi aprovada uma lei, né? Ainda tá em trâmite, ainda falta um passo aí para ela virar lei mesmo, né? Que a bancada evangélica quer proibir o uso da palavra Bíblia em qualquer livro que não seja a Bíblia cristã. Vocês estão sabendo disso? Ah, vá! Pois eles quiseram tomar posse do nome Bíblia dos Cristais. Uma coleção. E aí? Pois é bizarro, né? Porque Mas Bíblia não é coletivo? É coletivo. É um coletivo de livros, exatamente. Pessoa inteligente fazendo. É porque daqui a pessoas pouco, inteligentes. Daqui a pouco eles vão lá e registram no cartório lá como se fosse patente, né? Não, Bíblia não tinha o outro lá. Qual foi o lance aí que estavam querendo discutir a utilização de registro? O que foi que ultimamente o povo estava querendo registrar também? Não era Lúcifer? Era! É acho que era. Bom, teve uma americana que tentou registrar o Sol, ela registrou, né, o Sol como propriedade dela também. Então o povo tá louco por aí. Da registra tudo. Vamos registrar também a gente aqui. Eu sou o dono do Fábio. Vou fazer um registro de patente. Gente, as pessoas estão surtando, cara. Elas estão ficando meio. Tá zoado. Mas como você estava falando, né, Tati? É difícil das pessoas começarem com relação. Não tem uma única cartilha que você. Se você segue esse passo 1, 2 e 3, exatamente por quê? Porque dentro do paganismo existe um guarda-chuva muito grande de religiões e formas de se conectar com esse divino, enfim, e que acaba cada uma delas tendo tradições, tendo formas de culto. Na própria Wicca em si, a gente subdivide ainda em outro guarda-chuva de tradições e práticas solitárias. Então, você tem aí uma ramificação enorme de formas de culto, de situações, e que não dá para definir numa única cartilha. Isso é a bruxaria que você tem que fazer, né? Então é a bruxaria que você tem que seguir. Porque não é dogmático, né? Não. Então o único dogma faça o que quiser, desde que não prejudique nada nem a ninguém. Então fica. Pode ter tudo da lei. Leia-se como. Não, mas aí a gente já está indo para daqui a pouco a gente está cantando aos Seixas aqui, peraí. Já tem 3 violões lá atrás, ó. Tem os violões, tem o piano, quer? A gente toca. Vamos fazer uma banda. Então... Mas essas confusões, elas acabam acontecendo muito facilmente, né? Dentro aí de toda a religião que não é dogmática, e você pode, né, seguir N caminhos, né? Sim, é tem muito, um monte de muito coisa, amplo, né? muito aberto. E assim, mas a gente tem que lembrar que assim, não é dogmática, não é dogmática. Não tem um padrão, não tem um padrão. Existem várias formas de fazer, existem várias formas de fazer. Mas é bom que não seja vozes na minha cabeça. Sim. Esses ecos do além não é um problema. Ecos do além não existe. Então vamos pegar os livros. Tem livros bons, tem muito livro bom. E quando você pega um livro ruim depois de ter lido vários bons, você fala: isso está estranho, não quero.
Então você já começa a ter uma autocrítica sobre o que está lendo, né? Não, e você começa a criar filtros, né? Então você já entende que aquilo já não é tão, né? Um autor X, Y fala sobre isso, fala sobre aquilo, e vem outro e começa a fantasiar uma coisa muito louca. E, gente, uma coisa que as pessoas não pensam, né? Não reparam, e só depois de um tempo é que você vai começar a falar assim: ok, peguei esse livro daqui. Legal, nossa, bacana, gostei, achei interessante, né? Mas quem escreveu esse livro, né? Então, muitas pessoas veem o título, acham bacana, mas falam assim: mas quem é o autor por trás desse título? Né? Então, é alguém que tem um caminho sacerdotal, é alguém que tem uma representatividade dentro do paganismo, dentro da Wicca, né? Então, quem é essa pessoa? Né? Qual é o caminho que ela segue? Então, até mesmo para você separar o joio do trigo, porque muitas pessoas falam: esse livro é de bruxaria, né? Mas é uma bruxaria baseada no quê? No nada. Então, vozes da minha cabeça. E assim, é interessante, descendo a informação, pegar livros como A Bruxaria Solitária, ele é um livro para iniciantes. Sabemos que o Flávio ele fez isso, esse Bruxaria Solitária e o Bruxaria Solitária do Flávio, eles são livros para iniciantes. São livros muito bons para quem está iniciando. Bruxa Solitária e Bruxaria Solitária. São dois livros fofos. Muito bons, muito bons. E são livros excelentes para quem está começando. Só que você não vai ficar só nessa parte. Então é bom começar e ir se aprofundando. Olha, esse tema eu já conheço, então vou me aprofundar um pouco melhor nesse tema. E vou me aprofundar um pouco melhor. E não ficar só na superficialidade e só no vou copiar do livro que está escrito. Porque chega um momento que você tem que você acaba desenvolvendo o seu próprio método de culto, né? Mas e autores diferentes também para poder fazer comparações, divisões, né? Diferentes. Você não pode aceitar isso, né? Que fulano é a verdade única. Então, esse aqui está mostrando uma visão, esse aqui vai mostrar outra visão, esse aqui outra visão. Você vai abrindo a sua visão também. Você vai abrindo aqui o seu leque e vai enxergando mais longe. Eu brinquei agora um pouco. Até mesmo quem não conhece, né, um pouco sobre as tradições na Wicca, quando lê a Bíblia das Bruxas, dá um tilt. E quando lê o Wicca, a religião da deusa, fala: pera, a prática daqui é meio diferente da prática de lá. Como é que é o que é? Onde vem? Né? Então, aí, quando você vai entender exatamente aquilo que eu falei. Então, vai verificar quem é o autor, qual é a prática dele, qual é a tradição, né? Então, você pega a Bíblia das Bruxas, você tem um relato muito fiel gardneriano, né? De práticas mais gardnerianas. E quando você pega... Pode falar. Desculpa. O Wicca, a religião da deusa, você já tem uma prática que é muito mais diânica, né? O Wicca, você tem uma Wicca que é um pouco mais eclética, que já está um pouco mais, não eclética, né? Mas mais para o dianismo. Então, você já tem uma outra forma de prática dentro da Wicca. Né? Tem a bruxaria renovada também. Bruxaria Tradição Renovada. Bruxaria Tradição Renovada, que é completamente diferente do Gardner, que está no Bíblia das Bruxas, do Wicca, a religião da deusa, porque é outra tradição. A Bruxaria Tradição Renovada está mais do que esgotado, gente. Esse livro é milano. Ele é do próprio Alexander, né? Já está super esgotado. Então, nossa, esse daí para o povo achar é só no sebo e em PDF também. Muito difícil. Mas é bem difícil mesmo, né? É bem difícil. Mas tudo isso, gente, para a gente poder falar para vocês, né, que existe um caminho
através dos livros, né? Através desse conhecimento que vocês podem adquirir através dos livros, para que vocês comecem a criar filtros, né? A gente comentou aqui sobre várias situações que batemos na trave. E se o Fábio contar dos livros que ele bateu na trave, vixe Maria, né, Fábio? Socorro! Socorro, tem cada coisa. Mas a gente brinca. Bem estranho aí. Quanta gente não chegou aí na Wicca, por exemplo, né? Vamos falar da Wicca, porque é onde a gente está, né? Situado. Porque assistiu lá atrás Jovens Bruxas, porque leu e assistiu Harry Potter, e aí também despertou. Então também tem essa coisa que às vezes um livro lúdico que não fala sobre a realidade do que é a bruxaria, do que é a Wicca, mas ele de certa forma também desperta, e ele também acaba sendo útil, porque ele faz a pessoa abrir a mente dele para procurar algo que ele tem interesse. E aí, obviamente, ele vai atrás, ele encontra um bom livro, hoje a gente tem em São Paulo, a gente tem o Museu da Bruxaria, né? A gente tem o Santuário da Deusa. Então hoje a gente tem lugares. Então, sim, mesmo que a pessoa pegue um conteúdo lúdico que não tenha a ver com a realidade, seja muito fantasioso, ela ainda assim ela pode ser desperta para essa verdade, né, para ter esse insight, e ele vai conseguir encontrar muito fácil hoje em dia, principalmente aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, nós estamos muito bem servidos. Sim, e eu diria mas com que a internet também, né? A gente consegue em outros lugares. É que assim, tem lugares que é muito, muito, muito ruins de você encontrar informação. Mas com a internet você tem um pouco mais de facilidade, né? Mas ao mesmo tempo de facilidade, mas de distração também. Porque ao passo que a gente busca, né, bruxaria, vai aparecer uma quincalhada de coisa. E como filtrar isso tudo é muito complicado. Vai aparecer N coisas e que a pessoa, se for realmente filtrar essas informações via internet, vai ficar completamente perdida. Isso é verdade. Então, isso é verdade. Você tem muita informação. Os livros acabam sendo uma porta de entrada um pouco mais segura, né, do que o que você hoje em dia tem na internet, porque na internet todo mundo pode colocar qualquer coisa na internet, né? Inclusive copiar sem dar crédito, né? Exato. Nossa, fantasticamente. Exato. Ainda tem tudo isso. Mas você pegar um livro, né, que passou por uma editora, e que passou por um revisor, e que teve um autor, e que, né, outras pessoas validaram esse conhecimento para chegar na tua mão, é algo que você fala, pera, talvez o que está escrito aqui tenha a sua relevância, né? Tenha a sua relevância para um grupo de pessoas. Talvez o livro que chegou na sua mão não seja o mais apropriado, não seja o ideal, como as porcarias que a gente chegava na nossa mão antigamente. Mas aí quando você chega, né? Hoje em dia, chega um livro como esse daqui, que são Os Portais da Bruxaria, do Christopher Penczak, que é um baita livro, né? Que a gente fala assim, o Penczak, ele fala que é para qualquer nível de pessoa que está na bruxaria. Mas eu falo assim, ele tem muita coisa aqui que é um nível um tantinho quanto avançado, e que se você não pegar alguns livros antes, talvez você dê uma rateada e fique meio perdido no rolê para ler esse livro. Então é legal você pelo menos se situar, saber o que é o Wicca, enfim, de estar mais habituado com alguns termos, para que você pegue esse livro e destrinche ele, devore ele maravilhosamente bem. Né, que acaba sendo um livro também que trata sobre assuntos que eu olho assim e falo assim, gente, ele vai estar falando isso num livro? Que fantástico! Porque não é muita gente que fala sobre os temas que ele aborda aqui. Então, é um livro bem bacana. Então, não tenham receio, tá? De pegar um livro e ler ele de cabo a rabo. E falar assim, é isso mesmo que eu quero para a minha vida, né?
Não cair naquele conto da internet, né? Se torna sacerdotisa Wicca em um final de semana. Nossa, tem muito isso. A gente tem que procurar conteúdo de qualidade, bons livros. Tem dúvida, viu informação? Ela parece estranha, tá fácil demais? Ela é estranha e tá fácil demais. Tá fácil demais, tá errado. Tá errado. Né? E assim, poxa vida, os sacerdotes, a comunidade Wicca no geral, não só na tradição de Anne Cremonense, ela é de fácil acesso. Ela não é de difícil acesso como as pessoas pensam, né? Eu tô aqui, eu tô com a Cláudia, tô com a Tati. Poxa vida, mas pude conversar com outras pessoas de outras tradições, que nem o Caragan, uma pessoa super acessível, né? É outra tradição. Então, eu fui buscar informação, conversei com alguém que realmente estava dentro da tradição, que podia trazer uma informação certa. Então, assim, você tem várias pessoas aí que estão acessíveis na internet. Então, você tem os livros de ótima qualidade, você tem acesso à informação e tá fácil de filtrar. Não tá tão difícil assim. Basta ter bom senso. Não, mas é esse bom senso, muitas vezes, né, Fábio, que a gente precisa... não é assim tão automático, né? Acaba não sendo muito automático, porque a pessoa está assim deslumbrada com muitas coisas que viu, que sentiu, que experimentou, e que achou lúdico, achou bacana, sentiu até um certo chamado, mas fica perdido, né? Então fica perdido para onde vai, né? E fica nessa no que eu brinco, né? Fica batendo de um lado para o outro, que nem bolinha de pinball, né? E até chegar e acertar em alguma coisa que fala, aqui fez sentido. Então, uma das formas, né? Essa que é a mais segura para todos é nos livros, né? Então, não é começar a fazer um curso que você não faz a menor ideia, né? De quem está dando, de quem é a pessoa, né? Tá dando, o que vai comprometer dentro da sua vida, é você pegar, simplesmente sentar a bundinha na cadeira e ler um livro. Ponto. Né? Então, de você começar aí, trilhar esse seu caminho mágico, e, gente, não é menos mágico só porque é um livro, tá? É muito mais seguro e muito mágico também quando a gente devora esse livro e está imerso no conteúdo desse livro, né? E a gente começar tateando e aplicando esse conhecimento que a gente está adquirindo através desses livros na nossa prática diária, no nosso cotidiano, né? Nas coisas que a gente faz. Eu sei que a maioria acaba indo atrás das receitas, né? Eu sei, a receita do feitiço pronto é tentadora, né? Do tipo, como arranjar um namorado, como ganhar dinheiro, como ter saúde, né? Entre outras receitas mais práticas. Mas faça. Se você assim quiser, faça. Mas tem gente que gosta de magia simpática, se sente bem com ela, né? Sim, faça. Mas não fique só nisso. Tenta se aprofundar um pouco mais e entender o que tem por trás disso tudo, né? Porque a gente fala assim... Por que você vai usar mel numa receita, né? Exato, né? O que tem a ver o Lé com Cré? Por que você vai fazer isso num dia tal? E por que fala para usar a vela da cor tal? E quando tem você que ser na lua cheia... Aquela coisa de soprar canela, né? O pessoal tá soprando canela, nem sabe por quê. Se soprar canela deixasse alguém rico, nossa, esses caras que vendem tempero aqui nas feirinhas de final de semana, tava tudo milionário. Mas não é, né? Então a gente sabe que tem uma questão por trás e que precisa ser estudada e precisa ser entendida para que você coloque em prática. E nada melhor do que, sim, começar pelos livros. Então, fica essas dicas de livros aí para você. Tem mais algum livro, Tati e Fábio, que vocês queiram comentar? Bom, eu acho que basicamente são esses. Não, tem um livro legal, ele é mais lúdico, tá? Do Gardner.
ele é um livro bem legal, porque ele trata de magia, mas ele é um livro lúdico, ele é uma história medieval, e é bem legal a leitura desse livro aqui, porque ele traz um conteúdo interessante, que situa a gente dentro do campo da magia. Ele mostra a questão do preconceito que se sofria por causa da caça das bruxas e tudo mais, e é um livro bem interessante, é uma leitura gostosa, para quem está começando também, não ficar só naquela leitura técnica, né? Então tem uma coisinha assim, um pouquinho lúdica também, que está dentro da nossa temática. E é bem diferente desse daqui, né? Do Bruxaria Hoje. Não, esse... Nossa, Bruxaria aí, Hoje é sucesso. Né? Mas, enfim, acaba sendo... O Gardner acaba, queira ou não, né? É uma porta de entrada, mas, enfim. Mas os livros da John Fortune são, assim, todos muito interessantes, porque a John Fortune, ela trazia o conhecimento de uma forma não tão direta, ela trazia muitas coisas através das histórias, né? E tem, assim, até outros livros que fazem com que você entenda e consiga decifrar o que ela estava passando nas histórias, né? Ela tem um livro mesmo sobre proteção psíquica, né? Que maravilhoso. É bem gostoso de ler o livro, porque ela vai contando pequenas histórias, e aí você vai tendo aqueles insights. Puxa vida! Eu acho que é uma das autoras mais fantásticas, assim, do mundo da magia, é a John Fortune. E, assim, a história de vida dela também, quem quiser dar uma procurada, é muito interessante, é legal saber por que ela chegou nisso, como ela escreveu, aonde ela foi atrás, isso é muito interessante, e, assim, é uma história de vida bem interessante de entrar e se aprofundar. A John Fortune deve ser uma das autoras mais legais e antiga. Ela é antiga, porque tem gente que fala, nossa, mas só livro velho, é mó ruim de ler. Não, a John Fortune, ela é antiga, mas atual ao mesmo tempo. Ela é uma delícia de ler. É uma leitura suave, né? Existem 2 livros que eu gosto muito, ambos não são de magia. Tipo, que fazem total diferença para magia. Que é O Poder do Mito, do Campbell. Eles são um livro extremamente interessante e importante para quem é um pouco mais cético se aprofundar. Isso é muito bom, é você começar a ver outras formas de magia em outros lugares. E o livro do Jung, que é o... eu esqueci o nome. É o que ele escreveu com mais 3 pessoas. Foi o último livro da carreira dele. Também, O Homem e Seus Símbolos? O Homem e Seus Símbolos. São livros importantíssimos, eu acho que para se aprofundar, talvez são 2 livros muito importantes para se aprofundar, são extremamente interessantes, que te mostram uma outra forma de magia e o quanto magia faz parte da nossa vida. Eu acho que isso quando a magia faz sentido quando você traz ela para a sua vida e ela deixa de ser Harry Potter. Então, são 2 livros que eu acho muito interessantes para a gente desmistificar que é só, não, precisa ser a Bíblia das Bruxas, precisa... Os livros da John Fortune já tira bastante desse papel, mas O Poder do Mito e o Homem e Seus Símbolos são 2 livros extremamente importantes e extremamente mágicos, assim, extremamente que fazem diferença. É aquele momento que você pega aquele gancho de As Brumas de Avalon, né? A magia, ela é muito menos fantástica do que você imagina, mas muito mais interessante e incrível do que você pensa. Exatamente. É muito incrível, assim, é muito bom, e os livros, eles são mágicos por si só. Então, não são só livros de magia, não são só livros de bruxaria que fazem diferença. Eles te estimulam a várias outras coisas. Então, você falar de algo que, além de tudo, é religioso e te permite tantas formas, ele não te prende a somente um livro, somente uma informação. Eu acho que essa é a graça dos livros de bruxaria e de você encontrar bruxaria em outros livros também. Agora, uma pergunta que não quer calar. Cláudia Issa, quando você vai escrever um livro? Oi? Quando você vai escrever um livro? Quando você vai escrever um livro? Senhora! Não, as minhas artes são outras. Ela pinta, ela faz a capa do livro. Eu pinto, eu faço a capa do livro.
Quer que eu faça a narração do livro? Eu faço a narração do livro. Ai, mas gente... O que é comigo mesmo, né? Eu pego o livro e faço em ASMR também. Eu posso fazer a locução em ASMR também. Olha, vai ser maravilhoso. Porém, a gente não tem ainda, tá? Para ASMR aí, para o pessoal aí da magia, a gente não tem ainda. Vamos começar a produzir esse produto e vender na internet. Bora, vamos! Gente, eu acho que vai ser muito legal. Já imaginou você ler um livro? Vamos começar a ler Rebeth, Bruxa Solitária, em ASMR. Nossa, que desespero! Eu detesto a ASMR. Desespero. E durante a passagem do capítulo 1 para o 2, vem barulhinho de chuva. Ai, sim. Ventinho na janela. E a Tati da janela. Já deu. Fui. Tchau. Bom, ótimo podcast para vocês. Ai, gente, brincadeiras à parte, né? Mas vamos voltar aqui para a realidade, né? Porque a gente fala, mas a gente se diverte, faz brincadeira, mas a gente entrega conteúdo, entendeu? Porque aqui a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo. Pode falar sério, pode falar brincando, pode fazer bagunça e pode entregar ainda conteúdo ao mesmo tempo. Então, vamos deixar o nosso pod de hoje. Pode o quê, Tati? Pode ler e pode aprender sempre. Acho que é o que a gente sempre pode. E livro ninguém vai tirar de você. O que você leu, ninguém vai tirar de você. Muito bom. Fábio, o que você... Qual o seu pod de hoje? Pode já preparar aquele quarto com uma estante enorme se você quer entrar para o Wicca, que você vai precisar de lugar para pôr livro, hein? Pode aí montar sua biblioteca. Ó, começa assim, depois piora, porque do outro lado tem outra. Eu nem mostro do meu quarto, porque é uma estante que pegou assim, ó, fez a dobra na esquina. Biblioteca de Hogwarts. Gente, aqui em casa já tem livro no armário, guardado no maleiro, sabe? Os livros, assim, eu vou tirando eles um pouco de circulação, que são os livros mais antigos, livros de história, que não são os livros que realmente eu estou utilizando. Esses já foram para o maleiro, tem os outros que estão no corredor, na biblioteca, tem o livro no quarto, livro pendurado, livro em pilhas. Eu não tenho mais prateleira. Na casa da Cláudia, assim, você vai visitar a casa da Cláudia, e você fala assim, eu preciso ir no banheiro. Você vai no banheiro, você sai Wicca, porque só tem livro para você ler. Ai, gente, mas enfim. E é isso, pessoal. O nosso pod de hoje foi um pod dicas, né? Um pod dicas de livros para que vocês possam realmente começar a entender um pouco mais o que é esse universo da bruxaria, né? Como livros para começar na bruxaria, onde você dá o seu pontapé inicial para entender esse é realmente o seu caminho ou não. E se for, e se não for, tá tudo bem, porque você pode fazer o que você bem entender da sua vida, né? Eu quero agradecer, Tati, obrigada mais uma vez, da Cia, da companhia, desse bate-papo gostoso. Fabinho também, obrigada aqui desse bate-papo, desse momento aqui de descontração. E você, comenta, qual foi o seu livro de pontapé inicial aí nesse mundo da bruxaria? Comenta aqui com a gente, deixa aqui e não esquece de deixar o seu like, curtir, compartilhar e comentar aqui quais outros temas que você gostaria de ver no nosso Pod Bruxa. Gente, beijo no coraçãozinho de vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.